Bem-vindos a mais um podcast Raízes. Eu sou Felipe Schmidt, coordenador da Neurologia Américas, e comigo aqui tem o Dr. João Dibe, que está à frente do ambulatório de esclerose múltipla e neuroimunologia do Américas. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, que é a neuromielite óptica, uma doença rara, mas que afeta um grupo de pessoas jovens, em geral mulheres, e muito grave. Então, eu queria falar um pouquinho com o Dr. João Dibe para entender um pouquinho mais sobre a doença, como é que a gente reconhece e quais são os sintomas que podem nos trazer os sinais de alerta com relação ao diagnóstico dessa doença. Claro. Bom dia a todos. Então, a gente lembrar que é muito oportuno a gravação desse conteúdo, desse podcast, porque nós estamos no mês de março, que é o mês da conscientização dessa doença rara, chamada neuromielite óptica, né? Como o Felipe falou, a gente está falando de uma doença rara na neurologia, né? Mas que é uma doença cujo diagnóstico precoce e atenção aos sinais e sintomas é muito importante, porque o que a doença tem de rara, ela tem de grave. Então, como o Felipe falou, a gente está num país, no Brasil, que é um país bastante populoso, com uma população bastante miscigenada do ponto de vista étnico-racial, e é uma doença que, apesar da gente ter diversos estudos lá fora, né, Estados Unidos, Europa e Ásia, o Brasil, né, nós temos uma população em que essa doença, apesar de rara, é bastante prevalente. Então, nós temos, por exemplo, mais casos de neuromielite óptica, por exemplo, no Brasil, que no próprio Estados Unidos e Europa, né? Então, a neuromielite óptica, a gente vai voltar um pouquinho, porque até falar do conceito dela. O que é a neuromielite óptica, né? Então, do que a gente está falando exatamente? Lembrar no iniciozinho, né, quando ela foi descoberta lá no final do século XIX e ao longo de todo o século XX, a neuromielite óptica era muito confundida com uma outra doença autoimune neurológica chamada esclerose múltipla, né? Por muitas e muitas décadas, a neuromielite óptica foi tida como uma variante grave da esclerose múltipla. E só mais recentemente, dos últimos 20 anos para cá, né, a gente está falando de mais de um centenário em que ela foi como uma variante da esclerose, dos últimos 20 anos que a neuromielite óptica definitivamente se separou da esclerose múltipla. E quais são, assim, essas diferenças? Né? Então, assim, por que ela é confundida? Porque nós estamos falando de duas doenças autoimunes que afetam o sistema nervoso central, certo? E quais são as grandes, assim, diferenças, né? Como o Felipe já falou, clinicamente falando, a neuromielite óptica ela é muito mais grave, né? Muito mais grave. Ela afeta, até em termos de proporção, falando da sua população, afeta até uma proporção maior de mulheres do que homens na esclerose múltipla, né? Por exemplo, na esclerose múltipla, essa proporção, que seria de 5 casos, né? 4, 5 casos de mulheres para cada homem, na neuromielite óptica chega ao dobro. Então, chega a 9 casos em mulher para um homem. E a gente está falando também de uma população um pouco mais velha, né? Classicamente, na esclerose múltipla, a gente fala que atinge mulheres, né, brancas de 20 a 40 anos. Na neuromielite óptica, a tendência é que essa doença ocorra mais em pessoas negras um pouco mais velhas. Então, essas pequenas diferenças, apesar de poderem não parecerem muitas, mas essas pequenas diferenças já falam mais a favor de um diagnóstico ou de outro. Isso para a gente é uma grande dica, é um sinal de alerta. Isso significa que pessoas brancas não podem ter esclerose múltipla ou homens não podem ter? Não, pelo contrário, mas é mais raro, certo? A gente está falando que é mais comum, tá? E é umas coisas interessantes, né, João? Quando a gente fala de doença autoimune, Isso. Né, a gente está falando de uma doença que o sistema imunológico próprio ataca certas estruturas do sistema nervoso. Uhum. E isso gerando os sintomas, né, da doença. Exato. E apesar de na esclerose múltipla ser uma população ali, bota entre 20 e 40 anos, que costumam ter esclerose múltipla, o início dos sintomas, podendo ser antes ou depois, na neuromielite óptica, apesar de ser um pouco mais tarde, ainda assim é uma população jovem,
economicamente ativa. Então a gente está falando aqui em geral de mulheres, ainda assim jovens, bota entre 20 a 50 anos, e em geral de raça negra, mas podendo acontecer em qualquer etnia. E João, eu queria saber um pouquinho de você sobre os sintomas, assim, quais sintomas que você considera que são sinais de alarme para o diagnóstico, quais sintomas são mais comuns na doença? Então, os dois sintomas principais, né, não são os únicos, mas os dois principais em que nós devemos estar atentos a esse diagnóstico de neuromielite óptica são a neurite óptica, ou seja, quando o paciente apresenta uma inflamação, né, esse ataque autoimune que o Felipe está falando, ele acomete o nervo óptico, ou seja, o nervo que é responsável por levar a visão até o cérebro. Então, normalmente o paciente tem uma perda dessa visão. O paciente pode descrever como uma turvação visual, uma névoa, né, na visão. Geralmente essa perda visual na neuromielite óptica ela costuma ser grave a ponto de, se não diagnosticada ou não tratada precocemente, podendo levar à cegueira definitiva. Então, ao contrário do que acontece diferentemente do que acontece na esclerose múltipla, a esclerose múltipla, o paciente pode ter uma neurite óptica e recuperar a visão espontaneamente. Na neuromielite óptica isso é mais raro de acontecer, podendo o paciente ficar com uma sequela visual. E normalmente essa perda da visão ela pode acontecer nos dois olhos ao mesmo tempo. Então a gente está falando de uma condição de perda visual potencialmente muito mais grave, né? Então esse é um dos sintomas clássicos. A neurite óptica, a gente tem que lembrar que ela não evolui de uma hora para outra, de um segundo para o outro. Ela acontece durante dias a semanas. Geralmente essa turbação visual, essa perda da acuidade visual, ela é acompanhada de outros sintomas, como dor ocular, por exemplo. A dor, às vezes, pode vir antes da perda da visão. E geralmente acompanha o paciente no curso da evolução dessa perda visual. Então, essa perda visual ela começa, né, em dias a semanas e geralmente ela vai se agravando ao longo desse período, acompanhando de dor. E um outro sintoma típico é o paciente que começa a perder a noção ou perder a visão para cores também. As cores começam a ficar desbotadas. Então, esses três sintomas, eles têm que, a gente tem que estar alerta para a possibilidade de uma neurite óptica, que é um dos surtos ou sintomas mais típicos da neuromielite óptica, né? Até por isso que ela tem esse nome, neuromielite óptica. E o outro sintoma, né, que é o sintoma clássico, né? São os dois clássicos. Então, a gente falou do primeiro, neurite óptica, e o segundo é quando o paciente tem esse processo autoimune, essa inflamação ao longo da sua medula, principalmente na medula cervical, tá? Então, quais são os sintomas, né? Quando a gente fala de inflamação na medula, a gente fala de um processo chamado mielite, é uma inflamação da medula. E quais são os sintomas atribuídos à mielite? Geralmente, perda de força, perda de sensibilidade. Geralmente, essa perda de força ela pode acometer até os dois braços e as duas pernas. Perda de sensibilidade, muitas vezes o paciente consegue identificar, ou o próprio paciente descreve, que ele tem como se fosse um nível, né, ou na barriga, ou no tórax, em que ele daquele nível para baixo ele sente diferente, ou ele não consegue sentir. E um outro sintoma que também pode ser uma morbidade muito grande é a perda do controle esfincteriano, a perda do controle da urina ou das fezes. Isso é uma coisa que pode acontecer que está nesse contexto da mielite. Então, mais uma vez, essa mielite, assim como a neurite óptica, ela também acontece ao longo de dias a semanas e caso não tratada precocemente ou não diagnosticada precocemente, também é uma coisa que pode levar a sequelas neurológicas graves, como, por exemplo, o paciente ficar paraplégico ou até tetraplégico. Então, a gente está falando, o que a gente chama tanta atenção para isso, né? É sempre do diagnóstico precoce e tratamento precoce. Porque, resumindo, com esses dois surtos, se o paciente tiver... E às vezes eles podem acontecer concomitantemente, simultaneamente. Então, a gente está falando de um paciente que pode, em um surto, ficar cego e tetraplégico. Existem estudos, né, João, que mostram que em 5 anos uma boa parte desses pacientes já está incapacitado. 5 anos do diagnóstico, do primeiro sintoma, tem um grau de incapacidade muito grande. Por isso, que apesar de rara, é uma doença que tem que ser identificada precocemente e tratada precocemente, né? Exatamente.
E obviamente, outras doenças que podem gerar sintomas semelhantes, né? Então, quando a gente vê alguém com perda visual, isso pode ser um glaucoma agudo, isso pode ser um descolamento de retina, Exatamente. isso pode ser uma doença isquêmica. Então, tem várias outras doenças que podem gerar sintomas semelhantes de perda visual ou de perda motora nos braços e pernas. A né? própria esclerose múltipla, né? A própria esclerose múltipla. Diferencial, né? Então, é importante entender também que não é o único diagnóstico para esses sintomas, né? O João frisou bem uma questão que, em geral, são sintomas que evoluem progressivamente em dias a semanas até chegar num ápice, né? E muitas vezes, depois desse ápice, eles começam a regredir parcialmente. Não costuma ter uma recuperação completa, né, João? Exato. Mas uma recuperação parcial pode acontecer. E, João, vamos supor que uma pessoa tem esse sintoma. Aliás, antes disso, né, até mencionar uma coisa interessante, existe um terceiro sintoma, né, uma terceira síndrome associada à neuromielite óptica, que é a síndrome de área postrema, que a gente chama. A área postrema é uma área do cérebro, né, que é uma determinada região do bulbo, que é uma das regiões do cérebro, e tem sintomas muito típicos, né, que podem acontecer até 1/3, né, dos pacientes, né, João? Exatamente. Essa é uma terceira síndrome que é associada a essa doença, né, que são, na verdade, a gente está falando das 3 mais comuns, né, a neurite óptica, a mielite e essa tal dessa síndrome de área postrema que o Felipe falou. E que geralmente essa lesão, né, que é essa lesão inflamatória que a neuromielite causa nessa área, gera um tipo de sintoma, às vezes, até curioso, como, por exemplo, o paciente começar a ter soluços ou até vômitos, que a gente chama de incoercíveis, são vômitos diários, que não param, não cessam, que também tem essa evolução de dias a semanas. E por que a gente chama atenção para isso? Porque muitas vezes, e a gente vê isso na nossa rotina, o paciente sempre procura o gastroenterologista, é submetido a uma série de exames, como endoscopia, né, faz teste terapêutico com medicações para gastrite ou para úlcera, ou refluxo, e aquilo não melhora, o paciente tem que internar muitas vezes para investigar um soluço, e aí, na verdade, a gente está falando de um problema do sistema nervoso central, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nessa síndrome de área postrema, que dá esse sintoma de soluços ou vômitos incoercíveis, que, na verdade, o problema ele não está no trato gastrointestinal, ele está nesse controle neurológico, né, dessas funções, né? Então, é muito comum, e é mais comum do que a gente pensa. 1/3 dos casos. E é interessante que não é qualquer vômito, né? Porque senão toda gastroenterite alguém iria procurar um neurologista. Mas é uma situação, em geral, que gera vômitos tão incontroláveis que acaba sendo o paciente acaba sendo internado por desidratação, né? Então, em geral, também dura semanas, depois cessa. Então, é outro sintoma também relacionado, né? Que a gente também tem que chamar atenção, porque acontece em 1/3 dos pacientes, em algumas estatísticas, tem esses sintomas. E aí, se avaliando um paciente, né, João, com esses sintomas que a gente mencionou, como é que a gente dá o diagnóstico da neuromielite óptica? Como é que a gente consegue fechar esse diagnóstico com mais clareza? Então, assim, muito do que nós conversamos agora sobre as características das pessoas que têm neuromielite óptica, as características de como são esses surtos, né, da neuromielite óptica mais graves, isso tudo já de preferência com um neurologista, né, especialista, ele já tem um tino, um olho para isso. Então, muitas vezes, a própria anamnese e o exame neurológico, eles podem ser o suficiente para você, pelo menos, suspeitar desse diagnóstico. E aí, a partir desse diagnóstico, né, clínico, nós podemos direcionar a realização de alguns exames complementares. Então, exames complementares que são fundamentais para o diagnóstico da neuromielite óptica, né? Um inquestionável é a realização de uma ressonância magnética, e a gente inclui a ressonância magnética do crânio, da coluna cervical e da coluna dorsal. Então, esse exame ele é importante porque é uma forma da gente enxergar a doença acontecendo no indivíduo, né, em vivo, né, na pessoa. A gente consegue observar a presença dessas lesões típicas.
A ressonância magnética ajuda no diagnóstico diferencial também, porque as lesões, né, elas têm características morfológicas em termos de tamanho, de localização, por exemplo, diferentes do que a gente observa na esclerose múltipla, né? Então, a ressonância magnética seria o grande ponto de partida. Obviamente, exames laboratoriais de sangue, porque nós temos que investigar outras doenças, né? Nós estamos falando de doenças raras, então nós temos que excluir doenças mais comuns antes, como, por exemplo, a deficiência de vitamina B12, alguma disfunção tiroidiana, algum processo metabólico ou infeccioso. Então é importante que se faça um exame de sangue completo também desses pacientes. E, em terceiro lugar, obviamente, a realização do exame de líquor da punção lombar, a pesquisa do líquido cefalorraquidiano, porque isso pode, obviamente, além de excluir essas infecções, isso também pode ajudar, dependendo do padrão inflamatório do líquor, né? O líquor ele vai mostrar, é possível que ele mostre essa inflamação acontecendo no sistema nervoso central. Dependendo do padrão desse resultado desse exame, a gente pode inferir, confirmar ou até excluir esse diagnóstico de neuromielite óptica. Por último, mas não menos importante, né? Um dos exames de sangue, né, que é o que eu mencionei, é a realização a dosagem, né, na verdade, desse anticorpo chamado anti-aquaporina 4, né? Esse exame é realizado no sangue e esse exame vai dosar esse anticorpo, na verdade, ele foi o que permitiu diferenciar, né, separou, na verdade, a neuromielite óptica da esclerose múltipla. Porque esse anticorpo ele é positivo em 90% a 95% dos casos, né? Então, assim, a presença do anticorpo já permite você fechar o diagnóstico de neuromielite óptica que você está autorizado a tratar. É interessante, né, João? Porque esse anticorpo foi descrito no início dos anos 2000, né? Foi. Já tem relativamente novo, né? E é um anticorpo realmente que causa doença. Né? Se você pega esse anticorpo no soro e injeta em alguém, essa pessoa vai ter a doença. Né? Então, ele é um marcador bem importante que a gente tem. Exatamente. E, João, além do anticorpo anti-aquaporina 4, né, que está relacionado à neuromielite óptica, né, hoje em dia a gente tem um outro anticorpo, né, que é o anti-MOG. Exatamente. Que a neuromielite óptica, ela, na verdade, criteriosamente a gente dá um diagnóstico, que a pessoa tem uma neurite típica, uma mielite que segue os padrões para o diagnóstico que a gente vê na ressonância, mas a gente recentemente tem descoberto que existem doenças diferentes que podem gerar o mesmo sintoma e o mesmo aspecto de imagem, né? Então a gente falou da aquaporina 4, que é esse anticorpo que é o carro-chefe, é o mais importante, mas tem outros, né, João? Se puder mencionar. Essa evolução, né, de que o Felipe está falando, aconteceu porque nós, né, ao longo desses últimos 20 anos, nós tivemos alguns pacientes com síndromes clínicas típicas, como os que a gente já falou, né, neurite, mielite, e o anticorpo anti-aquaporina 4 era constantemente negativo. E sempre se foi questionado se esses pacientes tinham a mesma doença, né, dos pacientes que tinham anticorpo positivo, ou se, na verdade, eles tinham uma doença diferente, mas com as mesmas características clínicas e muitas vezes até parecida do ponto de vista da ressonância. Então, a gente meio que tratava esses pacientes da mesma forma, né? Tratava todo mundo igual, com as mesmas medicações e, por incrível que pareça, dava certo, né? E aí, né, obviamente, através de pesquisa científica, viu-se que uma parte dessas pessoas que tinham essas síndromes clínicas e até radiológicas típicas para neuromielite óptica, mas tinha esse anticorpo anti-aquaporina 4 constantemente negativo, viu-se que uma parte desses pacientes, na verdade, tinha uma terceira síndrome, né? Uma terceira síndrome associada a esse anticorpo, que foi mais recentemente descrito, né, chamada anti-MOG, né? Que é uma glicoproteína do oligodendrócito da mielina. Então, assim, esse anticorpo ele faz parte da proteína, né? Ele faz parte lá da estrutura da mielina, né? Que é a capinha de gordura que envolve o nervo. E, na verdade, é um terceiro anticorpo. A gente está falando de uma terceira doença diferente.
né? Então, quando a gente fala de uma doença associada à aquaporina 4, a gente está falando de um tipo de doença autoimune. Quando a gente está falando de esclerose múltipla, a gente está falando de um segundo tipo de doença autoimune neurológica. E quando a gente está falando de antimog, a gente está falando de uma terceira doença totalmente diferente, né? E mais recentemente ainda, nós temos ainda a presença do anticorpo anti-GFAP, né? Que causa outras síndromes clínicas também no sistema nervoso central. Então a gente vê que o espectro dessas síndromes, elas só expande a cada ano, né? Então nós temos que estar atentos aí, apesar dos sintomas poderem ser os mesmos, mas o médico, né, o neurologista especialista, ele é capaz de diferenciar essas síndromes através do anticorpo. Uma coisa que é importante ressaltar, né, que infelizmente aqui no Brasil nós temos ainda uma dificuldade muito grande de acesso à realização desses exames complementares tão importantes, e principalmente no sistema público de saúde, né? Mas no privado, muitas vezes, a gente já tem uma certa limitação, né? Dependendo assim, do plano de saúde, mas por que é importante nós falarmos dessa limitação do acesso? Porque, como eu falei, o anticorpo, ele positivo, ele permite logo esse diagnóstico. A ausência do anticorpo, né, Felipe? Se a gente pegar os critérios diagnósticos, o último painel, você tem que ter uma segunda síndrome, você tem que esperar o paciente ter, de repente, um segundo surto para você fazer esse anticorpo. Então, a gente perde mais tempo nesse diagnóstico. E é interessante, né, João, que a partir da descoberta dos anticorpos, quando se descobriu o aquaporina 4, o anticorpo, começaram a se descobrir outras síndromes, outros sintomas que não se sabia que eram relacionados à neuromielite. Achavam que era uma coisa diferente. Um exemplo é a síndrome de área postrema com vômitos e soluços. Ninguém relacionava esses vômitos e soluços à doença, e depois começou a se testar em diferentes situações e entendeu que tem relação, né? Por exemplo, pode gerar sintomas também cerebrais, com alteração de consciência, alteração de raciocínio, alguns sintomas outros. Então, expandiu-se muito o conhecimento a partir da descoberta dos anticorpos. E, mais que isso, existem nuances de tratamento diferentes em cada uma dessas doenças, né? Por exemplo, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre tratamento, mas o MOG tem diferenças sutis na forma de tratar com relação à neuromielite óptica, apesar dos dois serem doenças autoimunes. E diferenças mais gritantes ainda de tratamento comparado com a esclerose múltipla, né? Então, João, eu vou dividir essa questão do tratamento em duas partes, né? O tratamento agudo, ou seja, quando a pessoa está em atividade de doença, e o tratamento para prevenção de novos surtos. A gente chama de surto essa atividade de doença quando a pessoa tem os sintomas, né? Lembrar que é uma doença que a cada surto, a cada atividade, que ela acontece esporadicamente, pode acontecer uma vez a cada ano, 3 vezes por ano, uma vez a cada 5 anos, isso é imprevisível, mas a gente sabe que é uma doença crônica e que, em geral, vai gerar incapacidade, então o tratamento, em princípio, ele é pela vida, né? Mas eu queria perguntar para você, João, na fase aguda, chega alguém na emergência com um sintoma como uma perda visual, ou com uma perda motora, ou com um sintoma de mielite, né, com nível sensitivo, uma perda de força nas pernas. Quando você encontra esse paciente na fase aguda e a gente consegue identificar que se trata de uma doença desminimizante, autoimune, compatível com neuromielite óptica, o que a gente pode fazer para minimizar essas sequelas, para fazer com que o paciente se recupere rápido? Então, Felipe, como você falou muito bem, né? A gente está falando agora primeiro de tratamento agudo do paciente com esses sintomas na nossa frente. O que a gente faz? Então, obviamente, como a gente está suspeitando, né, inicialmente de uma doença que pode deixar sequelas graves no indivíduo, não tem jeito. A primeira coisa é internar esse paciente, né? Refazer a história, colher uma nova anamnese, um exame físico e, obviamente, todos aqueles exames complementares que nós já falamos, ressonância magnética, líquor, se couber, e a realização do anticorpo anti-aquaporina 4.
Mas muitas vezes o paciente está até assim, piorando na nossa frente, a gente não pode aguardar muito. Por exemplo, o anticorpo pode demorar alguns dias para ficar pronto, né? Mas, por exemplo, diante de uma imagem típica de ressonância, a gente já está, né, mais confortável para tratar. A gente excluindo infecções, a gente está autorizado a tratar. Então, assim, o tratamento da fase aguda, o clássico, digamos assim, é a realização do corticoide intravenoso em doses altas, né, que a gente chama de pulsoterapia. A gente faz um corticoide venoso durante 3 a 5 dias e pode aguardar uma melhora na resposta, tá? E aí, quando a gente fala especificamente de neuromielite óptica, a gente tem que lembrar que boa parte dos pacientes pode até não responder a esse ciclo de pulsoterapia. E mais uma vez, se um paciente nunca foi tratado antes, né, especialmente se é a primeira vez, você até pode tentar iniciar com a pulsoterapia. Mas aí um recado que eu acho muito importante, porque a gente vê isso bastante, né, Felipe? Por exemplo, não no nosso serviço, mas o paciente interna no serviço fora, um outro hospital, ele faz a pulsoterapia, não melhora, ele é liberado, né? E aí o paciente sai, às vezes, ainda com bastante sequela, ou uma melhora muito parcial, uma melhora muito frustra. E a gente está falando como nós estamos sempre frisando, a gente está falando de uma doença potencialmente muito grave, que deixa sequelas. E eu queria frisar aqui que a gente não pode perder tempo para essa doença, né? Como a gente está falando, a gente fala muito no AVC, no acidente vascular cerebral, que tempo é cérebro. Mas na neuromielite óptica, o tempo ele é cérebro, ele é nervo óptico, ele é medula, ele é tronco cerebral, ele é área postrema. Então nós não podemos parar por aí, né? Então caso você faça a pulsoterapia e o paciente melhore, ótimo, maravilha, seria o melhor dos mundos. Mas na grande maioria das vezes, tá? Isso tem que ser uma decisão relativamente precoce nesse curso agudo, nós optamos pela realização de um procedimento que é mais invasivo, chamado plasmaférese, né? A plasmaférese, ele é uma filtragem do plasma, né, que é um componente do sangue, que vai fazer basicamente a retirada mecânica desses anticorpos, desse anticorpo, na verdade, anticorporina 4, que, como o Felipe falou, é um anticorpo que causa doença. Então a plasmaférese vai permitir essa retirada mais agressiva desses anticorpos. E aí muitas vezes, e a gente observou isso ainda bem, dezenas de vezes, pacientes que não melhoraram inicialmente com a pulsoterapia, que melhoraram e muito depois da realização da plasmaférese. Essa filtragem do plasma, ela acontece em ambiente hospitalar, não, né, a gente não faz isso de forma ambulatorial, com o paciente internado. Normalmente, classicamente, são feitas 5 a 7 sessões em dias alternados, ou seja, dia sim, dia não, né? Porque tem questão de tolerância do paciente, isso pode mexer, por exemplo, com a pressão arterial. Então, é feito 5 a 7 sessões, dia sim, dia não. E o paciente internado e sendo acompanhado durante esse tempo. E nós observamos, às vezes, durante o curso da plasmaférese, essa melhora importante, né? E a gente sempre fala, né, naquele estudo se eu não me engano, na casuística, acho que é francesa, que fez um estudo sobre a precocidade da realização da plasmaférese e a chance do paciente recuperar. Então, se a gente faz essa plasmaférese nos primeiros 3, 5 dias, né, ou seja, de forma muito precoce, a chance do paciente recuperar sequela, não ficar com sequela, recuperar do ponto de vista neurológico, é muito maior do que se eu fizer essa plasmaférese após 21 dias, por exemplo, após 3 semanas. Mas que ainda assim, o paciente pode recuperar mesmo depois desse tempo. Sim, né? E é interessante, né? Primeiro, que aqui no Brasil ainda não é muito culturalmente feito, né? Então, assim, as pessoas em geral entendem que é uma doença autoimune, os neurologistas, às vezes, né, especialistas, entendem que é uma doença autoimune, então fazem o corticoide, mas às vezes não fazem da plasmaférese ou demoram muito para fazer a plasmaférese. E como o João bem falou, assim, quanto mais precoce, melhor. Então, nos casos graves até, por exemplo, se a pessoa tem a perda visual muito importante, ou se a pessoa com uma mielite já parou de andar, ou não consegue mover direito os braços,
A gente até faz a plasmaférese junto com a pulso, Exatamente. para evitar perder tempo e diminuir o risco, né, de sequela permanente. E, diferente de outras doenças, basta um episódio de atividade, como o João bem falou, para deixar a pessoa completamente incapacitada. Então a gente considera uma doença muito grave, potencialmente muito grave, e a gente trata de forma mais agressiva. Mas a plasmaférese, em geral, quando feita em um ambiente hospitalar, de forma vigiada, né, João? É seguro, né? É seguro. As complicações são raras, né? A gente quase não observa complicações no nosso dia a dia, né? Agora é importante frisar, que era uma coisa que eu estava lembrando também, infelizmente muitos serviços de saúde não dispõem de equipe tecnicamente capacitado, até maquinário para a realização da plasmaférese, né? Que também é uma outra dificuldade de acesso ao tratamento agudo. Então muitas vezes a única, né, a gente obviamente tem que alertar aos colegas, aos profissionais, se o seu hospital, o seu serviço tiver, que você não desista na primeira pulsoterapia, que você progrida esse tratamento na fase aguda para plasmaférese, mas também chamar atenção, né, que infelizmente muitos serviços não dispõem desse tipo de tratamento. É uma coisa que deve ser, essa discussão ela deve ser levada adiante, né, para instalar, porque apesar de a gente estar falando de uma doença rara, a gente está falando de uma doença potencialmente muito grave, né, então... E a plasmaférese tem outras implicações, né? Não é a única doença que a gente usa, nem neurológica e nem não neurológica. Exatamente. Mas realmente isso é um problema. Então, assim, o que a gente recomenda é que, se você não tem acesso à plasmaférese, você faça a pulsoterapia e talvez procure aí o profissional, procure um centro na região que possa fazer a plasmaférese. Nem sempre é tão simples, né? E, João, passando essa fase aguda, vamos supor que o paciente fez a pulsoterapia, fez a plasmaférese precocemente, ou junto com a pulsoterapia, nos casos mais graves, né? Ou pós-pulsoterapia, se o paciente não estava tão grave, mas não melhorou. E depois, como é que a gente trata esse paciente? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre acesso, que é uma grande dificuldade, mas como é que a gente trata em longo prazo esse paciente para evitar novos surtos? Daí a gente está falando de tratamento de manutenção. Longo prazo, né? É importante frisar uma coisa. Assim como a esclerose múltipla, a neuromielite óptica é uma doença autoimune. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento, né? E os tratamentos atuais permitem que a gente atinja uma alta taxa de remissão, ou seja, que a doença realmente ela não tem atividade durante muitos e muitos anos, né? Então, agora a gente vai falar da segunda fase do tratamento, que é esse tratamento de longo prazo, né? Que, a princípio, o tratamento é ad eternum, né? Para a vida. Se a gente pegar de alguns anos atrás, o que nós dispunhamos de tratamento para neuromielite óptica eram simplesmente aqueles imunossupressores antigos, né? Como clássicos, que a gente chama, como a azatioprina, o micofenolato de mofetila, que são imunossupressores orais. Muitas vezes a gente tinha que fazer imunossupressor clássico venoso, como ciclofosfamida, né? Então, era muito comum e são imunossupressores que podem ter efeitos colaterais importantes, né? Como disfunção hepática, pancreatite, intolerância gastrointestinal. A própria imunossupressão também, né? Levando esse paciente a um risco maior de infecções, ou infecções às vezes potencialmente graves, né? Com risco de vida. E esse paciente, né, tem que ser acompanhado através de exames laboratoriais também. Mas é o que, na verdade, eu estou falando que é uma coisa mais antiga, mas que nós usamos ainda hoje em dia, né? Nós temos, dependendo a gente vai falar de acesso, né, a tratamento, mas é o que nós dispomos até os dias atuais, esses tratamentos mais antigos, tá? E que tem a sua taxa de sucesso, né? Sim, tem alguns pacientes que se mantêm bem, né? Tem a sua taxa, então são antigos, mas elas mantêm a sua taxa de sucesso em manter a doença em remissão. É a grande questão, né, João? Assim, esses antigos, em geral, tem uma taxa de recaídas que quase 50%. Então, exatamente. A gente ainda assim está jogando uma moeda para o alto. A gente está jogando uma moeda para o alto. Então, como o Felipe falou, essa taxa de eficácia ela fica em torno ali de 50% na prevenção de ocorrência de novos surtos.
Depois disso, né, como essa doença ela foi estudada, viu-se que realmente a produção desse anticorpo é que produzia a doença, entrou, né, um pouquinho depois um imunobiológico, né, que atuava na redução da produção desses anticorpos. Ele atuava nos linfócitos que produzem esses anticorpos, que é o rituximab, né? Então, o rituximab ele deu um salto, né, na eficácia desses imunossupressores clássicos, apesar de nunca ter sido uma droga, aliás, nenhuma delas, até então, nem o rituximab, nem a azatioprina, nem o micofenolato, nem a ciclofosfamida, são medicações aprovadas no Brasil para o tratamento da neuromielite óptica, tá? Então, nós temos que lembrar que nós estamos tratando a grande maioria dos pacientes, a gente chama do uso off-label, fora de bula, né? A neuromielite óptica ela não consta na bula dessas medicações. E aí, isso é que traz uma importante limitação do acesso, mesmo a essas medicações mais clássicas, né? Então, a própria azatioprina, o micofenolato, o rituximab, então, que no Brasil a neuromielite óptica praticamente não existe, né, no rol do... A gente ainda não temos um protocolo do SUS e também não temos um protocolo da medicina privada. Exatamente. Para o tratamento da neuromielite óptica. Então, é uma doença meio que ainda invisível aos olhos do governo e das seguradoras de saúde, né? Então, assim, o acesso a essas medicações é difícil, mas ainda assim a gente consegue. E o rituximab, até hoje também, continua sendo uma excelente opção para que, como eu falei, deu um salto, né, na eficácia em relação à própria azatioprina, né? Tem alguns estudos comparando as duas drogas. Apesar de não serem aprovadas oficialmente, mas nós usamos no nosso dia a dia, tá? E aí, para mudar um pouco, quebrar um pouco esse paradigma de tratamento, né? Ainda bem, recentemente, nos últimos 2 anos, foram aprovadas 3 novas medicações, aí sim, estudadas para a neuromielite óptica, aprovadas em bula para a neuromielite óptica e que vão... Por que uma quebra de paradigma? Porque uma vez aprovadas para a esclerose múltipla, vão permitir o desenvolvimento de uma linha de tratamento, de um racional frente ao governo, frente aos planos de saúde, né? Nós teremos aí um esquema terapêutico para tratar esses pacientes. E quais são essas 3 medicações, né? A gente está falando do inebilizumab, do satralizumab e aqui no Brasil o ravulizumab. Essas 3 medicações já estão aprovadas em bula, já estão aprovadas na Anvisa, porém, como eu falei, apesar de são estudadas na neuromielite óptica com uma eficácia fantástica, as 3 medicações com uma eficácia superior a 86%, 90% de eficácia para impedir a remissão dos sintomas, a ocorrência de novos surtos, com uma tolerabilidade boa, né? Uma taxa de segurança muito bem aceitável para a taxa de eficácia que né? Claro que cada medicação, a gente não vai falar aqui de cada uma delas em detalhes, mas cada uma tem a sua particularidade, talvez o seu perfil de paciente, mas é importante lembrar que nós já temos essas 3 medicações novas no Brasil, porém, ainda o acesso é complicado. Interessante, né? Que foi aprovado. São medicações aprovadas pela Anvisa, mas não estão no rol da ANS. Exatamente. E não estão também no protocolo de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Exatamente. Então, a doença, apesar de ser grave, incapacitante, pegar uma população jovem, ela ainda não é contemplada, o tratamento dela, em nenhuma das esferas, né, de saúde, seja pública, seja privada. E é uma medicação, como o João disse, essas 3 medicações são muito eficazes. Cada uma com sua particularidade, cada uma a gente acompanha de uma certa forma, mas fato é que elas são excelentes. Eu poderia colocar entre aspas quase uma cura com um tratamento contínuo. É bom frisar que essas medicações não tratam as sequelas que já aconteceram, né? Então, se uma pessoa teve um surto e ficou com uma perda visual
ela não vai recuperar essa perda visual. Isso é importante a gente frisar, né? Ela vai, na verdade, prevenir novos surtos, ou seja, que outras sequelas aconteçam no decorrer do tempo. Então, é muito importante esse movimento, a gente conversar disso, porque isso tem que mudar, né, João? Isso tem que mudar. Sim, é uma população que tem uma demanda que não tem cobertura, né? Exatamente. E isso é importante ser frisar, né, nesse terceiro tratamento, né? A gente fala do tratamento agudo, do tratamento, e o terceiro tratamento é a reabilitação, né? Que é uma outra coisa que também em relação a acesso é complicado, né? Aqui, tanto na saúde pública, principalmente, mesmo na saúde privada, por exemplo, uma fisioterapia talvez mais adequada para aquele paciente com neuromielite óptica. Talvez ele tenha acesso a uma fisioterapia, mas não ainda a fisioterapia ou a reabilitação ideal para aquele paciente, né? Ou especializada na doença dele. Então, acho que assim, nós temos, em relação ao acesso, né, aos tratamentos da fase aguda até a fase de reabilitação, nós temos ainda grandes desafios pela frente para que a nossa população tenha acesso à realização da plasmaférese, a acesso a essas novas medicações e acesso a uma boa reabilitação, né? Perfeito. E importante também, por ser uma doença com muitas particularidades, eu acho que é um tipo de paciente que tem que ser encaminhado para um centro especializado, né? Sem dúvida. Em várias regiões do Brasil, hoje em dia, a gente tem centros especializados em neuromielite óptica, em doenças neurológicas autoimunes, e sem sombra de dúvida, esse é um paciente que precisaria estar acompanhando num centro especializado, né? Então, assim, para tentar fechar um pouco isso, é importante entender, né, que, apesar de rara, é uma doença muito grave, os sintomas são sintomas que chamam a atenção, que o tratamento agudo funciona muito bem para diminuir o risco de sequelas e que o tratamento crônico contínuo ele é fundamental para que não tenha novos surtos e novas sequelas. Então, é uma doença que, apesar de incurável, ela é totalmente tratável, né, e negligenciada nas duas esferas de saúde, seja pública e seja privada. Isso aí. Então, acho que isso tem que mudar, né? Tem que mudar. A gente tem muitos desafios pela frente, mas eu acho que nós, nesses últimos anos, né, nós temos essa evolução terapêutica, essa evolução no próprio diagnóstico, né, Felipe? A evolução do diagnóstico foi fantástica nos últimos 20 anos. Hoje em dia a gente consegue ter acesso aos anticorpos pelo melhor método, né? Apesar de ainda grande parte da nossa população ter essa dificuldade, mas pelo menos nos centros de referência, nem isso nós tínhamos. E agora nós temos. Então, assim, isso dá uma luz para que todos esses desafios que nós temos pela frente serão, em parte, nos próximos anos, começarem a ser pelo menos sanados, né? Pelo menos parcialmente. Então, e isso traz uma grande... Eu acho que o recado final é que a gente mostrou toda essa evolução no diagnóstico, no tratamento, né, no acompanhamento, isso trazer luz e esperança, não uma luz e uma esperança verdadeira aos pacientes e aos familiares de pessoas com neuromielite óptica. Eu acho que é o grande recado aí para esse Março Verde, né? Perfeito. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos aí essa conversa. Exatamente. Eu agradeço muito ao João e ao Instituto Américas por essa oportunidade da gente falar sobre isso. Exatamente. Qualquer dúvida, entre em contato aí na página do Instituto e podem direcionar as perguntas para a gente, né? Isso aí. Bom dia. Bom dia.